Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Sertão Inovador. Meu nome é Radamés Dantas e fico muito satisfeito de fazer parte desse projeto de educação, de compartilhamento, de conexão. Dois itens sempre me chamaram a atenção na formação profissional de qualquer pessoa. Primeiro, você precisa ter conhecimento, ler livros, bons livros, ouvir pessoas, daí a importância de um professor que saiba de maneira didática explicar coisas que talvez você lendo sozinho você não consegue. Mas se você tem uma capacidade de leitura boa, se você tem uma boa sistemática de conexão de conteúdos, até mesmo sozinho você já consegue suprir essa necessidade de uma pessoa ter que explicar para você. Portanto, conteúdo é o item que me parece muito importante em dois itens principais na formação de uma pessoa. Conhecimento. Através de livros, de aulas, um podcast como esse pode trazer para você conhecimentos que você talvez não vá ter condições de adquirir ou de obter procurando sem um tipo de curadoria. O que um podcast já serve para isso, já ajuda, já é um tipo de curadoria. Já tem ali um filtro para te ajudar a compreender alguns assuntos especificamente. Outro item importante que me parece na formação de qualquer profissão é a conexão, a rede de contato, conhecer pessoas. Saber que existem pessoas que sabem coisas que você não sabe, que fazem coisas que você não faz, ou que sabem coisas melhor do que você até sabe, mas ele sabe um pouco melhor, ele tem alguns itens a mais que vai complementar, ou pessoas que talvez te provoquem a buscar conhecimento que você nem tinha pensado a respeito. É por isso que trabalhar com pessoas sempre será a melhor opção para quem quer crescer. Ter um time faz você ir muito longe. Sozinho você até tem um certo progresso, mas o limite logo, logo vai chegar na sua porta. Com mais pessoas, você vai muito mais longe porque o seu limite amplia. Com essas palavras, eu quero te convidar a hoje aprendermos um pouco mais sobre inovação. O foco desse programa é empreendedorismo e inovação. Como que eu aprendo empreendedorismo? Acabei de falar duas maneiras bem simples. Adquirindo conhecimento, buscando em cursos, livros, podcasts, mas também se conectando com pessoas. Como que eu adquiro inovação? Como é que eu me torno uma pessoa inovadora? Como que a minha empresa se torna uma pessoa inovadora? Mais uma vez, aprendendo sobre a inovação e se conectando com pessoas inovadoras. Não dá para você estudar sobre inovação se na sua empresa o pessoal não quer inovar. Não dá para você querer inovação, entregar inovação para os seus clientes, se você não permite um ambiente favorável à inovação. Portanto, esses dois temas são fundamentais para a gente progredir no nosso aprendizado, ok? Como educador, eu me sinto obrigado a compartilhar com você esses caminhos, esses métodos que nos ajudam a masterizar o nosso conhecimento e não só masterizar, acelerar o processo. Vivemos numa avalanche, num tsunami de informações que se você não souber filtrar, se você não souber fazer algum tipo de curadoria, você vai ter algum problema de ansiedade com tanta informação. Muito bom. Para começar o nosso programa, eu não posso deixar de dizer os canais que você pode acompanhar-nos aqui semanalmente. Então são eles. Você pode acompanhar o programa Sertão Inovador pelos canais da TCM, o 16.6 digital, 15 da Família HD. Você pode acompanhar no canal 94 na Telecab e no canal 176 na BrisaNet. Bem como também no YouTube, pelo YouTube da TV, a nossa TV ao vivo. Ok? Além disso, você pode acompanhar certamente os cortes, os vídeos que aqui são produzidos entre os nossos integrantes, participantes das nossas edições do podcast Sertão Inovador. Tanto o meu contato, Radamés Dantas, como o próprio Artêmio, o Diego, o Jansen, os nossos convidados que estão aqui conosco participando dos programas e assim a gente avançar junto. Dentro do Instagram eu quero também
sugerir você acompanhar o programa. Nós temos também um perfil no Instagram, Sertão.inovador. Você também pode acompanhar no próprio TikTok, Sertão.inovador, e também no YouTube, Sertão.inovador. Então, o sertão precisa de um ponto, e o ponto aqui é a inovação. A despeito do que as pessoas possam falar de estigmas, de conceitos, formatos, ideias equivocadas do sertão, o sertão é a maior área que nós temos, por exemplo, no nosso grande Nordeste, onde tem uma população fabulosa, lutadora, valente, guerreira, e nós já estamos vivenciando a inovação na nossa região. Já tivemos, inclusive, alguns programas a respeito disso, da cidade onde a gente está, mas bem como na região. A pergunta, entretanto, e Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Você. O que você está fazendo para inovar na sua atividade, no seu negócio? Está fazendo o que a respeito disso? Algumas pessoas têm sérios problemas com isso. Nem gosta nem de ouvir falar. Chegou fulano, lá vem fulano cheio das ideias. Se na tua empresa alguém é recriminado porque ele tem boas ideias, ou ele tem muitas ideias, e às vezes as boas ideias saem da quantidade, a qualidade vem da quantidade, não reprima o ambiente de pessoas, nem reprima pessoas que têm boas ideias. Se alguma coisa à sua volta agora, é porque primeiramente foi fruto de ideia de alguém. Você está assistindo essa transmissão, é porque primeiramente isso fez parte da ideia. Isso fervilhou no juiz de alguém pensando, por que a gente não cria uma maneira de transmitir as coisas à distância? Por que a gente não cria uma TV, não cria uma imagem, enfim. E todo o ecossistema dessa área, primeiro fez parte da ideia de alguém. E as perguntas, e o questionamento, e a busca de conhecimento e conexão tornou possível isso. E falando daquilo que torna possível, não posso deixar de falar dos nossos apoiadores. São eles, Cardan Peças, uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, com foco em componentes de sistemas de transmissão, como cardãs, cruzetas, mancais, eixo e muito mais. Também é apoiador do nosso programa a Consulte Gestão de Resultados, uma empresa especializada em soluções de inovação financeira e de gestão empresarial, com mais de 9 anos de atuação no mercado. E quero também agradecer a Mobile Imóveis, que é uma empresa especializada em venda, locação e avaliação, e principalmente na administração de imóveis, aqui na região, na cidade de Mossoró. Mais de 40 anos no mercado. Quero também agradecer a Iagran, a incubadora de empresas da UFESA, a qual sou o gestor atual, e fico muito feliz de estar ali junto com mais de 20 empresas inovadoras querendo trazer mudança, querendo fazer acontecer na nossa região, no nosso estado, no nosso país, quiçá do mundo. Beleza? Bom, feitos os nossos agradecimentos, nós vamos começar nossa conversa aqui já trazendo bronca para ser resolvida. Qual é o seu problema? Eu tenho trazido esse quadro para a gente aprender algumas coisas em algumas áreas, com pessoas que já têm experiência, têm formação, têm conhecimento naquela área, e aquele conhecimento pode te ajudar. Hoje está aqui conosco para falar sobre alguns assuntos, principalmente na área de gestão, o Diego. E aí, Diego? Tudo em paz, né? Vamos embora. Peguei você hoje. Olha, depois vamos conversar com o Artemio, viu, rapaz? Artemio é empreendedor, o homem é muito ocupado, rapaz. Mas nós tudo bem. Ah, rapaz, ele tá ali. Valeu, tudo bom, Artemio? Beleza, Artemio já está aqui no nosso estúdio, daqui a pouco ele participa. Mas eu quero começar com você, Diego. Diego, fala um pouquinho para nós sobre essa questão do empresário, da tomada de decisão, como ele... Você tem sido um cara que tem estudado nessa área de neurociência, né? Tem estudado muito nessa área, mas na hora que o gestor vai tomar a decisão, e eu vou puxar um dos itens dessa decisão, a questão do controle. Peter Drucker fala que, e a maioria dos autores, fala que uma das funções principais do gestor é controlar. E acho que o ser humano gosta disso, ele precisa ter o controle. Mas e quando ele não consegue ter esse controle, ou como é que ele gerencia esse controle, como é que o empresário trabalha essa questão do controle dentro de um mundo não tão muito controlado? Sim.
Primeiramente, novamente é uma satisfação estar aqui podendo responder, tirar algumas dúvidas e trazer algumas soluções, né? Para quem nos acompanha. A questão do controle, principalmente dentro das organizações, né, das empresas, ela fala muito de quem tem essa palavra, de quem tem esse poder, de quem tem essa autoridade. E aí, trazendo para líderes, né? Para os líderes, o controle, ele fala muito do líder e a gente percebe que no fator liderança, as pessoas, muitas vezes, elas têm a dificuldade, sim, de trazer essa de liderança compartilhada, né? Uhum. E o controle, muitas vezes, se torna limitante para o crescimento das empresas. Então, vou trazer uma ideia, um exemplo. O líder, ele tem dificuldade de delegar Uhum. por ser, por exemplo, um cara perfeccionista. Ele gosta das coisas tudo no seu lugar, ele gosta das coisas muito organizadas, ele gosta das coisas com temporalidade ali britânica, enfim. E ele, dentro do seu time, ele percebe que poucas pessoas têm essa facilidade. Então ele percebe que eu não vou delegar porque não vai sair daquele jeito que eu preciso que saia. Então ele acaba puxando para si, ou seja, ele acaba concentrando. Daqui a pouco ele não está só fazendo a venda, porque o vendedor não vai bater a meta porque ele vai delegar o suficiente. Ele vai estar fazendo a venda, ele vai estar fazendo a compra, ele vai estar fazendo a organização do estoque, ele vai estar fazendo milhares de coisas simplesmente pelo fato do controle que está sendo concentrado na mão dele, e aí ele não tem a oportunidade de trazer o time para ele e fazer esse compartilhamento da liderança. Mas esse controle acaba limitando o próprio crescimento da empresa por um fator comportamental do seu próprio líder. Entendi. E aí, você passa por isso? Porque É uma realidade, né? é verdade. Algumas pessoas mais, talvez, né? Outras menos, porque isso passa muito por gestão das emoções, treinar bem a sua equipe. Se você treina bem a sua equipe, e se você delega, é porque assim, a grande dificuldade, eu escuto, não sei se você já escutou, mas eu escuto muitos empresários aqui na região, é que como está difícil ter mão de obra qualificada. E é uma verdade, a mão de obra qualificada é um problema. Mas quando você tem mão de obra qualificada, você também tem que se qualificar e deixar essa mão de obra qualificada entregar, errar. Exato. E algumas pessoas sofrem com esse problema, não quer correr o risco por algum tipo de preocupação. É até compreensível quando a pessoa diz assim, rapaz, eu não posso deixar minha equipe totalmente à frente, porque os clientes, né, se não for entregue do jeito que o cliente quer, então eu como líder, eu como gestor, eu tenho a obrigação. Eu preciso capacitar a minha equipe, eu preciso treinar a minha equipe, preciso desenvolver a minha equipe para que ela tenha essa leitura tal qual a mim. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar botando a culpa em quem? Todas as vezes que algum cliente estiver insatisfeito, se eu não tiver essa leitura, eu vou culpar a equipe. E, gente, como isso é? Como tem esse negócio? Sim, com certeza. Essa questão de dividir não só a responsabilidade, muitas vezes também está na ausência da clareza da própria liderança, na própria gestão. Porque se você não compartilha as atividades, né, as responsabilidades, é porque não está claro nem para você, principalmente, porque você não consegue trazer essa transparência para o seu time do que ele vai fazer, do que ele é responsável, de qual setor ele precisa estar, qual a entrega que ele pode estar. Em muitas empresas que eu chego, eu pergunto, tá, beleza, tá assim assado e o gestor sempre reclama do seu time. Eu nunca vi, até hoje, nenhum gestor trazer a responsa para si. Poucos. Cara, eu sou o comprometido, eu sou o responsável. Mas muitas vezes joga a justificativa por cima do seu time. E eu digo muito que ultimamente, eu digo que eu tenho passado os 40 anos e não tenho guardado muito papo na língua mais, sabe, Radamés? Porque eu digo, cara, quem foi que colocou ele pra dentro? Quem foi que colocou seu time? Quem foi que escalou seu time pra jogar? Eu acredito que foi você. Então não jogue a responsa pra ele, porque a responsa de ter
feito o treinamento, ter colocado o time para jogar foi sua. O treinador é você. Você é o diretor do time. Então, a responsa no final das contas é do gestor. Então, se ele escalou o cara para jogar, quer seja de vendedor, quer seja e não tá tendo êxito, cara, olhe primeiro para si. E aí, aí é onde entra o controle, né, que a gente tava falando há pouco. E esse controle, quando os resultados não estão acontecendo e que o cara é concentrador das ações, que o cara não traz essa delegação para o seu time, eu enxergo muito profundamente hoje, claro, buscando aprofundar na neurociência do comportamento, que se resume por trás disso tudo uma palavra. Essa palavra eu já venho estudando ela há um pouco mais de 2 anos. Chama-se orgulho. E o orgulho, já na minha contagem, eu até trouxe aqui pra gente, se possível, a gente discutir um pouco. Já soma-se 23, na minha contagem, 23 fatores que originam o orgulho. Um exemplo simples, impaciência, é orgulho. Então, dentro de uma jornada empresarial, dentro do universo da empresa, o orgulho está muito presente. Somos pessoas, então, não só do universo empresarial, mas nas nossas vidas. Mas o orgulho que faz, por exemplo, o cara não querer compartilhar, delegar, porque ele acredita que só ele pode fazer o melhor. Colocar a xícara no canto certo, da forma certa, e ele acredita que o outro não teria capacidade. Vamos fazer o seguinte, você não me provoque não, porque eu provoco você. Vamos fazer um programa só sobre esse tema? Vamos. Né? Vamos programar para a gente você trazer aí esses 20 itens. Se bem que não dá um programa, não dá para falar de todos. Né? Tem que ir falando pouco a pouco. Eu também compreendo, eu tenho essa clareza, seja de leitura. Inclusive, estou terminando de ler um livro chamado O Seu Maior Inimigo, Seu Ego. Sim, sim. E o ego certamente é o gerente geral. Exato. Dessa Exatamente. fábrica Concordo chamada plenamente. Orgulho. E aí, vamos fazer isso? Bora. Você prepara aí alguns desses tópicos, traz as referências. Como acadêmico que sou, eu sempre gosto de solicitar as referências para a gente indicar para o pessoal também algumas literaturas para eles acompanharem. Mas eu queria que você falasse de um outro ponto. Então já está feita a provocação, né? Se prepara esse tópico. Certeza. Nosso próximo encontro vamos falar só sobre orgulho. Os orgulhosos não vão assistir nesse dia. Que é o que deveria, na verdade. Que era o que mais deveria, né? Mas vai chegar para eles. O algoritmo vai ajudar. Vai. Me fale sobre a questão dos empresários de procurar muito. Isso aí é normal. Acho que não é só empresário, todo mundo busca muito resultado imediato. E como é que por que o ser humano quer sempre um resultado imediato? Porque essa dificuldade ocidental que os orientais já têm de olhar um pouco mais coisas no longo prazo. A palavra paciência no Oriente é mais bem recepcionada do que no Ocidente. No Ocidente, paciência, se você falar 10 vezes a palavra paciência, o cara já perde a paciência, só está escutando tanto você falando, tem que ter paciência. Porque essa busca imediata de querer resultado logo, curto prazo. Isso é explicado dentro de várias pesquisas hoje do mundo da neurociência. E aí, trazendo para a nossa realidade, né, da gestão, o gestor, o líder, ele traz primeiro que ele não sabe para onde vai. Ele não tem aquilo claro. Em vários momentos eu pergunto nas empresas, eu chego, cara, beleza, o que a empresa quer ser quando crescer? Meu amigo, se você não sabe para onde você quer ir, você não sabe por onde vai. Qualquer caminho basta. Então ele prefere dizer assim, meu amigo, eu quero o resultado para ontem, porque eu estou querendo pagar o boleto agora. Então ele quer que o time traga um resultado de uma venda agressiva, mas ele não sabe para onde ele vai, não sabe quais são os objetivos, não sabe direcionar o time. E isso está muito explicado porque quando a gente traz a necessidade imediata, né? Isso biologicamente, o ser humano acontece para pensar no agora, no hoje. É um método de sobrevivência. E as neurosubstâncias, né? Que acontece, que registra, é para que a gente traga essa realização, esse resultado de imediato, agora. É onde vem
o desejo de ter isso realizado, a vontade de ter isso para agora, e aí é onde entra a pilha, porque muitas vezes não dá para fazer agora. Você planta a semente hoje e amanhã já quer que tenha uma árvore frondosa caindo fruto e sombra. E não funciona assim. E aí, essa neurosubstância trazida para o nosso dia a dia, na gestão, faz com que o cara queira o resultado para ontem. Você está falando da dopamina, né? Está denunciando ela? Exatamente. Tá. Essa dopamina, ela nos prejudica demais na gestão, como também sabendo muito dosar e alinhado à ocitocina, que aí é onde vem o hormônio da empatia. Aí vai dar outro programa, né, meu amigo? Que aí é mais... Enfim, muito bom saber. então a dopamina, ela bem dosada, ela faz com que a gente tenha o senso de sobrevivência para o agora, mas quando a gente não se percebe a dose bem dada, essa dopamina em excesso, ela traz um sentimento só de apagar incêndio. De tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E acabar entrando numa pilha negativa, porque aí, consequentemente, vai todo o seu time. E aí, você tem perguntas nessa área? Você, como gestor, seja de uma pequena, média ou grande empresa, gostaria que a gente pudesse trazer esses assuntos aqui? Entra lá no nosso Instagram, sertão.inovador, faz sua pergunta lá no direct, pode ficar à vontade, que a gente tem maior satisfação de poder trazer esses assuntos, porque são problemas. E se tem problema, tem solução. Se você não resolveu, você não sabe. Simples, tão simples quanto dizer isso. Mas se a gente não sabe, vamos trabalhar o velho orgulho para poder a gente perguntar, para a gente buscar, seja em livros, ou seja conversando com pessoas que tenham. Ok? A gente vai para um intervalozinho já e volta para o nosso próximo bloco. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Muito bem, estamos... você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Inovação trazida para o sertão. E o sertão, nós já conversamos em outros momentos, tem duplo sentido aqui, literalmente. Um é o sertão mesmo, a região, a parte geográfica do interior que precisa de inovação, mas tem um outro aspecto, porque local não inova, quem inova é gente. Então é preciso ser tão inovador quanto qualquer outra área do país afora, outras regiões, ou até mesmo do Vale do Silício, porque a inovação está dentro de nós. Para que isso aconteça, nós precisamos de alguns estímulos externos, precisamos de incentivo, de plataformas que permitam que a inovação aconteça. Hoje, para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui alguns amigos do SENAC. Está aqui o Antônio Alves, Maria Paula. Sejam bem-vindos. Obrigado. Agradecer a oportunidade de trazer, né, o que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acaba sendo um pouquinho acelerado, mas a gente parou um pouquinho para realmente externar as nossas ações em relação à inovação aqui em Mossoró e região, né? Região Oeste como um todo,
O Senac, ele não atende só aqui em Mossoró, temos unidade em Açu, temos unidade em Caicó, e a gente leva o mesmo perfil de educação inovadora, né? Inclusive está em nossa missão, né, Diego? Que a nossa missão do Senac é educar para o trabalho de forma inovadora e inclusiva, né? Então, inclusiva também porque a gente inclui todo o perfil de todo qualquer cidadão norte-rio-grandense, né? Que está aqui para ser atendido pelo Senac. Eu sei que vocês têm um monte de coisa fazendo aí e não vamos ter tempo suficiente para falar de tudo. Então vamos escolher alguns para a gente ir conversando. Eu quero começar pelo Senac Labs. O que é isso? Que ideia é essa ideia desse laboratório aí? Como é que é? Eu vou deixar com Maria Paula, porque Maria Paula é a coordenadora, né? Ela vai falar um pouquinho do Labs. O propósito do Senac Labs, primeiro, bom dia, obrigada pela oportunidade. É muito legal estar aqui na mesa com professores, compartilhando aquilo que a gente já faz todos os dias, né? O Senac Labs, ele surge da necessidade de resolver problemas. Há pouco você estava falando sobre problemas. O que é inovação? Resolver problemas, Sim, né? verdade. E quando a gente faz isso lá no Senac, a gente faz com estudantes. São alunos do curso técnico, né, atualmente, no Labs Mossoró, que estão resolvendo uma demanda do mercado de Mossoró. Sim. Então, a gente está desenvolvendo um aplicativo mobile para O Cindy Lojas Mossoró. o Cindy Lojas Mossoró, que, assim, é escalável, a gente entende e acredita, em parceria com a FEComércio, né, com o Cindy Lojas. Então, é um problema, digamos assim, que tem em Mossoró, mas que a gente entende que pode ser escalável e que o Senac resolve com os alunos. Então, a gente entende e alia teoria e prática. Maria Paula, e qualquer empresa tendo problemas, acho que as empresas Só que talvez tem. tenham, Será né? que tem problema? Só existe empresa porque existe problema. Certeza. Qualquer empresa pode chegar lá no Senac e, por exemplo, pedir o apoio do Senac no Labs para poder desenvolver soluções tecnológicas e assim solucionar o problema dele? Pode. Nós estamos no primeiro projeto, então, assim, começou 1º de abril, dia da mentira, mas que não é mentira, é totalmente verdade. Começou dia 1º de abril, a gente está aí com 3 meses, 4 meses de projeto. E sim, qualquer empresa pode chegar no Senac hoje, pode tentar entender, assim, a gente tenta entender qual que é o seu problema, qual que é a sua demanda, Certo. e a gente vai tentar resolver, ajudar você a resolver esse problema. Nosso objetivo é, ano que vem, abrir um edital, que é algo que os Senacs Sim, por aí legal, afora já legal. fazem. Mas, Legal. por hora, a gente ainda não abriu, mas entendemos que podemos ajudar algumas empresas e elas podem, sim, nos procurar. E isso para a empresa, como é que, por exemplo, eu tenho uma necessidade, como por exemplo o Cindy Loja, eu tenho uma necessidade para trazer um e-commerce, para dentro de um e-commerce, eu quero transformar a minha empresa, enfim, quero trazer uma solução inovadora e procuro o Senac e a partir do diagnóstico, né? Sim. É precificado, tem subsídios para que a empresa possa ter essa solução ou não? Como é que funciona o trâmite, vamos dizer assim, um pouco do processo, né? Do fluxo? Então, esse primeiro projeto a gente está executando em parceria com a FEComércio. Então, é um projeto bem mais, como é que eu posso dizer, dentro da nossa rede, né? FEComércio, sistema, SESC, Senac, isso. dentro do nosso sistema. Dependendo da empresa, a gente faz esse estudo para entender, para precificar, para entender. Porque os alunos são bolsistas. Então, uma bolsa é bem diferente da gente pagar, de fato, né, Sim, um sim. desenvolvedor. E eles fazem algo na prática. Então, assim, isso precisa de um estudo, a gente vai precisar entender junto à empresa. Mas e quero colocar, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Recente, né? Cara, aí eu fiquei arrepiado vendo 4 jovens sendo devs ali, os meninos nem dente tinham ainda. Se eu não tivesse nem dente na época que eu tivesse tido a oportunidade, né? Que a gente, claro, na cidade tivesse, eu acredito, eu falei para Maria Paula, que no Brasil eu não estava. Então, ver a oportunidade, né, que o Senac tem em poder fazer esse link, né, na solução com as empresas e, ao mesmo tempo, oportunizar os jovens, aos nossos jovens da nossa cidade, cara, isso é espetacular. Isso aí é aula para a universidade, porque a universidade precisa, tá? Nós vamos ainda ter alguns programas sobre isso aqui. Ela precisa deixar a ficha cair, que não, até quando ela vai viver dentro da bolha,
e começar a olhar para o mercado e começar a desenvolver educação, começar a desenvolver ciência para resolver o problema da humanidade. Não é para resolver problema de carreira, de progressão de professor dentro da sua própria bolha, fazendo artigos. Eles sabem, eu falo isso porque muitos já sabem, que o mundo tem, eles têm, um dia a ficha tem que cair. Então, Sim. educar baseado em problemas reais, né? Lá na incubadora a gente chama de pitch reverso, né? Apresenta o problema e a turma começa... Quer dizer, isso é muito interessante. Eu queria pegar um gatilho e vocês falarem um pouco sobre essa formação de devs que vocês têm, né? Sim. Porque nós temos universidades com cursos já, né, nessa área, mas são 5 anos de formação em um mundo. Eu tenho um filho com 16 anos, com 14 anos, ele disse, pai, quero ser programador. Eu disse, tá bom, 14. Daqui que ele completa 18 para entrar numa... E vai fazer o que nesse período? Ele já começou a estudar e ele já está desenvolvendo alguma coisa. E na época, ele teve que procurar pela internet. Então, nós achamos lá uma plataforma, não lembro agora de cabeça, e ele passou 1 ano estudando. 1 ano ele aprendeu coisas que, quando você olha ele lá fazendo as coisas, você fica... quer dizer, é uma modalidade diferente. Sim. Quem gosta dessa área consegue aprender um pouco mais rápido. Fala um pouquinho dessa formação que vocês têm. Sim, eu vou continuar aqui. Só dar uma vírgula, né? Porque o Senac em Mossoró, ele é voltado para a tecnologia, né? Nós temos ali laboratórios de programação preparados para alunos que estão aprendendo a programação, né? Nós montamos o ano passado, ampliamos, na verdade, nosso laboratório para 35 máquinas prontas. Na verdade, são desktops realmente com a parte avançada de maquinário, né? Para realmente... Tem que ser boas máquinas, né? Boas máquinas, link dedicado. E com esse laboratório veio o MedioTech também, porque o nosso ensino médio também é focado em tecnologia da informação. Eles já aprendem a programar durante o ensino médio regular, né? Porque é o ensino médio das matérias padrões, agregado ao ensino médio técnico em tecnologia também, programação, sistemas de internet. Que o aluno ele tem 3 estágios, né? Back-end, front-end e app. Certo. Então ele sai dali no 3º ano, ele já sai programador. E temos também as turmas fora do ensino médio, que é realmente a turma do técnico em desenvolvimento de sistemas, que a gente abriu ano passado a primeira turma, também aqui em Mossoró, né? Já com essa estrutura montada. E por edital, o PSG, essa turma foi 100% gratuita, bolsas gratuitas para todos os alunos. Então, assim, abrimos edital, divulgamos, montamos a primeira turma, inclusive estamos finalizando essa primeira turma e já temos programação para uma segunda turma com o mesmo tema, né, de 1 ano de duração? Mais ou menos 1 ano Mais e ou meio. menos, São 1.200 horas. 1.200 horas. Já está encerrando agora a primeira Estamos turma. encerrando de novembro para dezembro a primeira turma. E aí Vamos vocês formar. conseguem perceber se os objetivos vão ser atingidos? Alguns deles já estão programando, Sim. não estão? Já são bolsistas, né? Já estão desenvolvendo na prática o que eles veem em sala de aula. Eu costumo dizer que Maria Paula é a rainha aqui da tecnologia dentro do Senac, né? Aqui de Mossoró, né? Porque ela está em todos os projetos. Ela está no Labs, ela está nessa turma do técnico primeiro, ela também conseguiu acompanhar o início do MedioTech também nessa parte de tecnologia. E nosso polo hoje é um polo tecnológico, só não somos incubadora ainda, certo? Nós temos 3 incubadoras em Mossoró, né? A ITMO, a Iagran, né? Então, assim, a gente não é uma incubadora, mas temos um núcleo estruturado para a tecnologia, porque o mercado pede, Radamés. Sim. Eu, como consultor, né, do Senac, a gente roda muito, né? A gente anda muito, a gente anda aí todo o estado, e a gente vê nessa necessidade, e Mossoró é um motor da nossa economia, né? E vê essa tendência de necessidade de ter programadores mais para o mercado. Como você falou, nós precisamos formar esses programadores com foco no desenvolvimento do mercado local, né? As necessidades, os problemas. Então, assim, deixar de ser só teoria e a gente colocar isso tudo na prática, né? E hoje eu considero Mossoró, né, um Vale do Silício do Sertão, né? Salt Valley, né? O pessoal gosta de chamar. Salt Valley, né? Nós fazemos parte da comunidade Salt Valley, fazemos parte do L, né? Estruturação do L do ano passado. Estivemos em todos os encontros de estruturação, inclusive somos governança, né? Somos governança também. E Maria Paula, ela tem aí, o sangue dela é praticamente uma programação, né? E assim, é muito interessante falar isso e trazer essas outras pessoas, né? Porque ontem eu estava lendo, eu amo inovação, mas inovação ela não se faz sozinha. Ela tem que ser obrigatoriamente colaborativa. Então, quando a gente traz a Salt Valley, o L, é uma colaboração de fato, que tudo isso daqui precisa ser, e só vai fazer sentido quando a gente, de fato, mudar a vida das pessoas. E eu gosto de trazer na minha vida, porque eu falo que o propósito do Senac se alinha muito com o meu propósito de vida pessoal. Nós transformamos vidas através da educação.
E quando a gente traz isso, de fato, a gente traz um curso técnico de 1.200 horas, 100% gratuito. Mas não só isso, esses são os grandes cursos. A gente tem, e aí vem retrocedendo aqui um pouquinho, né? A gente teve 3 cursos ano passado de desenvolvedor web, que é um curso específico para web, todos 100% gratuitos, ofertados pelo Senac. Você ia lá, tinha um edital, se inscrevia, e essas turmas eram abertas. Muito bom. E você podia se candidatar. Estamos com o edital PSG lançado, foi lançado ontem pela manhã, 100% gratuito. Temos outros cursos também na área. Então, assim, é de fato uma inovação que a gente precisa falar sobre, porque muita gente, às vezes eu pego o Uber, eu moro na rua do Senac, eu pego o Uber e falo, eu vou pro Senac. Aí o moço quer parar assim, um pouquinho antes. Eu falo, não, moço, o Senac é aqui. Ele, nossa, eu nem sabia que tinha. Então é importante que a gente fale, que isso seja divulgado. Muitas vezes ninguém sabe o que está acontecendo ali e precisa ser dito na universidade, no L. O que é o L, Ecossistema Local de Inovação? Às vezes as pessoas não têm noção. O que é o Senac? O que é que nós fazemos no Senac? Nós transformamos vidas através da educação. É isso que nós fazemos. E eu sou suspeito em falar, Radamés, porque essa transformação de vida, ela não começa só com jovem, não, tá? O Senac tem um programa chamado Programa para o Bem, que juntou-se ali com um projeto que agora é para crianças. Então, é uma felicidade imensa. Eu queria escutar um pouco, né, do Senac sobre isso, sobre essa oportunidade que na cidade a gente tem, que eu já ouvi falar que é único no estado, é único em algumas cidades, e que a gente pode expandir isso, a gente pode trazer ainda mais para nossa cidade, para ter esse polo realmente daqui a pouquinho ser de fato considerado um Vale do Silício, porque muitas empresas virão, escuta o que eu estou dizendo e anote, muitas empresas virão do mundo para Mossoró em busca de devs, em busca de mercado, de desenvolver os seus mercados a partir da origem da cidade de Mossoró. O Senac, ele trabalha em várias frentes, né, em todo o estado, e tem vários programas, né? Inclusive o programa Educação para o Bem, Senac Educação para o Bem, é um programa que foi lançado ano passado, que são o quê? A ideia são empresas comprarem turmas de capacitação e doarem essas turmas para associações, entidades sem fim lucrativo, ONGs, né? E inclusive, né, foi uma coisa assim que foi um match, porque quando eu fui conhecer lá o espaço de Diego, né, que é a consulta, ainda era no prédio antigo. E ele falou, Antônio, eu trabalho com educação financeira para crianças e adolescentes, né, e tal. E aí, logo depois, foi lançado esse programa. E aí, eu dei o start. Cara, eu acho que o público de Diego encaixa no programa Educação para o Bem. Só que a gente adaptou os cursos, né, que tinha outros portfólios, né, mas inclusive esse curso de informática para adolescentes não estava dentro do portfólio, mas a gente adaptou uma coisa inovadora também dentro do programa, e a gente conseguiu montar. Não, Diego, vai dar certo, né? Então, a Consult adquiriu as turmas, né, da Educação para o Bem. Ele já tinha um público, e também veio pessoas também que não eram atendidas, né? Foi aberto ao público em geral, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Muito legal. Se inscreveram nesse curso de informática para adolescente, que depois virou uma trilha, né? Que depois vai ser a lógica de programação, e provavelmente a gente vai também colocar um terceiro curso, que é desenvolvimento em Python, né? Para crianças e adolescentes. Para a mesma turma fazer a trilha e sair dali com aquela lógica de programação, informática básica, e já de programação com 14 anos. Então, assim, é uma coisa bastante disruptiva, inovadora, né? Em parceria com a Consult. O Senac fez esse primeiro projeto, né? Inclusive já está com o segundo projeto em andamento, né? Estamos discutindo questão de cronograma, mas também já está startado, já está aprovado. A gente vai fazer mais 2 turmas de cada um desses cursos, né? Informática básica e lógica de programação para crianças e adolescentes também. E aumentou o projeto que a gente já está levando para a Sul, né, Diego? Agora, Mossoró começou, a Sul também já está levando agora mais essas 2 turmas. Então, a gente vai abranger também a população de Açu com essa ideia de levar crianças e adolescentes, né? Gratuitamente. Quem está inscrito no programa é gratuito, porque já foi adquirido pela Consult, né, em parceria com o Senac no programa. É gratuito para quem está participando, é sem custo, né? É gratuitamente. Isso é o projeto Consult Esperança, somando o esforço, né, com o Programa para o Bem do Senac.
e intermediando as aulas de tecnologia, de informática, a gente traz, Radamés, lá, empreendedorismo, comportamento, neurociência para as crianças, cara. E ver as crianças, hoje eu até postei no Instagram, ver as crianças lá empolgadas, tipo, despregar o olho e comendo aquilo lá. Cara, é muito de muita felicidade ver isso acontecendo, e eu sinto que tá só no início, sabe? E ver essa estruturação que foi desenvolvida, agradecer demais pela credibilidade e a confiança do Senac que teve no projeto, né? A gente vai fazer 2 anos agora do projeto, então isso é espetacular, ver a criança tendo todos esses ensinamentos. Né? Trazendo muito em primeira mão aqui, Radamés e Diego, esse projeto, inclusive, nós estamos concorrendo a um prêmio, né? Que a gente concorre todo ano, como internamente no Senac, né? Dos instrutores, professores, como Educação Inovadora, Prêmio Educação Inovadora, né? E está escrito já, a primeira turma já foi finalizada, a segunda agora está em andamento, e a gente já escreveu esse projeto no Prêmio Educação Inovadora. E eu acredito que nós vamos levar esse prêmio, Diego, porque realmente é um programa inovador, né? Abre portas para inclusiva, né? Porque inclui pessoas que não têm a condição de pagar um curso pago, né, comercialmente, e eles estão ali fazendo gratuitamente devido a esse projeto Educação para o Bem, com a parceria da Consult, né? E também essa parte do empreendedorismo, que Diego também traz alguns momentos. Cara, na finalização da primeira turma, eu vi vídeos, né? Não tive presente, mas eu presenciei vídeos e depoimentos como as crianças estavam apresentando a conclusão daquele curso ali, com slide, apresentando PowerPoint, Excel, precificação. Crianças de 10 a 14 anos. Então, essa é a diferença do projeto. Essas iniciativas precisam ser conhecidas, precisam ser divulgadas e dado o devido crédito, porque são ações como essa que vai fortalecendo o ecossistema da inovação. São os atores que precisam acordar, né? O Senac, parabéns, porque estão cumprindo um papel, e um papel não só do presente, mas estão investindo no futuro. E certamente tem muito mais coisa que eles têm aí que estão fazendo lá. Nós vamos fazer uma outra edição para a gente conversar aí mais sobre o que está acontecendo. Olha, gente, nós estamos no sertão, mas essas coisas estão acontecendo porque pessoas é que estão fazendo a diferença. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Obrigada. E aproveitando a vocês que estão assistindo, aproveito para convidar todos vocês para vir conhecer a unidade do Senac aqui em Mossoró. Nós ficamos localizados ali ao lado do Sesc, né? Entre o Sesc e o Overdose está o Senac, né? Quem passa de fora nem tem a noção do que a gente tem ali de estrutura, né? Gratuitamente, pode chegar lá nos procurar para conhecer as nossas instalações, nossas salas, nossos laboratórios, né? Tudo de primeira linha na parte de tecnologia e aberto à população, né? O Sistema S, ele atende a toda a população. A gente conclama com que a população utilize o Sistema S como um todo, né? Senac, Sesc, Sebrae, SEST, todos eles, né? SESI. Então, aproveitem. A população tem que sugar desse sistema, né, que está aí disposto para as empresas, para as indústrias, para o comércio, para o MEI. Então, nós somos o Sistema S e temos essa missão de fomentar o desenvolvimento local, não só de Mossoró, mas do Rio Grande do Norte como Muito todo. bom. Isso é agradecer, né, como o Antônio falou. E eu acho que eu não ressaltei o seguinte, a próxima turma do curso técnico será noturna. Então, assim, para aquelas pessoas que têm ali a necessidade, né, de trabalhar e quer alinhar a um curso técnico, então essa é uma ótima oportunidade, 100% gratuita, edital está aberto. Então, vamos se candidatar. Muito obrigada por estar aqui. Estamos à disposição para vir novamente, porque conteúdo a gente tem aqui para Ficou alguns temas aí que a gente não falou, né? Inclusive temas bastante inovadores, mas fica para a próxima oportunidade. As portas aqui, eu acredito que estarão abertas para a gente trazer sempre esses temas. Com certeza. Obrigado. Bom, Obrigada. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU.
A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, Brisanet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu problema? Você deve ter problema. Primeiro que empresa só existe porque existe problema. E se tem problema, eu tenho uma coisa clara comigo. Tem solução. Se eu não tenho a solução, é porque eu ainda não encontrei quem sabe, ou eu não sei, eu não encontrei quem sabe. É porque eu não sei. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso estudar, preciso buscar conhecimento, preciso me conectar com pessoas. Então, essas perguntas que são eu quero fazer aqui algumas perguntas que chegaram para nós sobre algumas áreas. E a área que a gente vai abordar aqui é a área de veículos. Você tem dúvidas às vezes com o seu carro? Na hora que você vai trocar uma peça, na hora que você vai fazer a manutenção, vai fazer a revisão, na hora de você, para que você tenha o seu automóvel usado em toda a sua capacidade máxima. Se você não prestar atenção em alguns detalhezinhos, assim como se você não prestar atenção em você, você tem problema. Então a gente precisa cuidar bem do nosso veículo, seja ele pequeno, médio, grande, na rua ou da fazenda, a gente precisa cuidar muito bem. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou fazer essas perguntas a quem tem solução. E quem vai trazer a solução para isso é o Artêmio. E aí, Artêmio, preparado? Bom dia. Bom dia. Preparado. Bora? Vamos lá, vamos lá. As perguntas eu vou fazendo, tá? E tu fica à vontade aí para responder da sua melhor forma. Isso aqui não é uma aula, então não se preocupe. É trazer a solução, né? Porque o que a gente precisa é de solução. Sim. Então vou trazer aqui a primeira pergunta. Eu sei que você trabalha muito na área de autopeças e de autopeças na área de cardan, né? Isso. E produtos ali semelhantes, acessórios. A pergunta chegou da seguinte forma. Além das cruzetas e rolamentos, quais outros componentes do cardan merecem atenção especial na manutenção preventiva e na hora da troca? Então, que outros componentes do cardan merecem atenção na hora de fazer essa manutenção aí preventiva ou na hora até mesmo de trocar? Bom, o eixo cardan ele é composto por vários componentes, né? Desde ali da saída do câmbio, da caixa de marcha, que seja uma luva, seja um terminal, seja uma flange, até o diferencial lá, que também vai estar lá para finalizar o eixo cardan no diferencial, um flange, um terminal, né? Então, o que costuma se trocar, se quebrar, se desgastar com mais facilidade, realmente, são as cruzetas e o rolamento. Rolamento central, rolamento boiadeiro. As peças também têm alguns apelidos, alguns rolamento boiadeiro nomes, é legal, sabia? Né? E a manutenção do eixo, a preventiva do eixo cardan é o básico. Ele estando bem apertado, desde o câmbio ali, caixa de marcha, até o diferencial, ele estando bem apertado e bem lubrificado, você não terá dor de cabeça. O que acontece às vezes é porque você termina fazendo um outro serviço, onde o eixo cardan é preciso ser removido. E aí, quando se volta o eixo cardan para o lugar, às vezes não coloca na mesma posição, e aí começa as incomodações, as pequenas dores de cabeça, e que se você não levar, não direcionar o seu veículo até um especialista, essas dores de cabeça vai se transformar em prejuízo, né? Em um desgaste prematuro dos componentes. Mas, resumindo, é lubrificação, montagem correta e aperto. E vamos falar de outro assunto, que é a questão do tal dos recondicionados e os remanufaturados. Também existe isso no cardan. Como é que é esse mercado? É comum encontrar esses produtos dessa forma? Fala um pouquinho desse mercado aí. É todo o segmento, todo o mercado. Existem os espertos, né? Existem aquelas pessoas que tentam, de alguma forma,
se sobressair na vantagem, né? E no eixo cardan, os componentes para cardan também existem, né? E como o cardan, os componentes de cardan, são peças que você não se troca constantemente, acaba que os próprios usuários, os próprios clientes, motoristas, eles não tenham um conhecimento profundo. É diferente de um pneu que você está ali, rapaz, esse pneu está se desgastando. Uhum. Tá comendo por dentro, tá comendo por fora. Né? O eixo cardan visível, né? É Mais visível. fácil, O né? eixo cardan é interessante que realmente você busque pessoas de confiança, empresas já renomadas, empresas que tenham de fato profissionais qualificados e pessoas idôneas que de fato possa lhe vender, resolver o seu problema com a verdade, né? Solucionar o seu problema com a verdade. Então, é interessante que fique atento, de olhos abertos, na hora de fazer uma manutenção preventiva no eixo cardan. Eu vou dar um depoimento bem rápido, que hoje eu uso uma oficina porque o mecânico foi verdadeiro. Simples assim, pronto. Resumiria isso. Eu nem conhecia, mas uma vez ele me perguntou, rapaz, leve lá para dar uma olhadinha. Eu levei e o mecânico fez o serviço, mas voltou a apresentar um probleminha. Aí eu voltei, expliquei para ele, olha, ele tá com um barulhinho meio estranho. Aí ele foi, deixa eu olhar. O dono, né, deixa eu olhar. Vamos olhar de novo, ó, deixa ele aqui. Aí ficou, e aí ele consertou. Ok, pode vir buscar. Aí eu vim buscar. Ele não é um profissional técnico, ele é um empresário que contratou profissionais mecânicos. Então ele tem um gap aí, que é a falta de conhecimento específico. Então o mecânico dizia, tá pronto, aí ele chamava. E aí assim eu fiz, mas de novo apresentou um certo desconforto. E aí o mecânico, na ocasião, disse assim, rapaz, isso aí é só uma peça nova. Eu entendi que ou ele não estava conseguindo consertar, e nem todo mundo é obrigado a às vezes, saber de tudo, podia ser. E aí comprar uma peça nova é a resposta mais fácil, né? A resposta mais fácil. É o que eu ia falar, é o mais fácil trocar. É o mais fácil trocar. Só que você vai vender, né? E você vai ganhar mais ali. Então é bem mais fácil. Rapaz, vamos trocar. E como já era a segunda vez, aí começa a expor uma falha dele, né? E era a terceira vez que eu estava reclamando. Aí nessa hora, tipo assim, bom, mas você já consertou duas, mas eu não sou desse tipo de cliente que faz o barraco, não sei o quê e tal. Não, tá, mas quais são as opções? Aí quando o empresário soube, disse, não tenha calma. Eu vou resolver o seu problema, seja com o meu mecânico ou com outro mecânico. O meu não tá conseguindo. Cara, foi verdadeiro em assumir, não tá conseguindo. E assim, ele é o que eu tenho aqui, é o que eu tenho de melhor. Mas deixa comigo que eu vou procurar. E ele procurou um outro profissional, no outro lugar, resolveu e trouxe a solução para mim. E de fato resolveu. Eu sei que o mecânico que tem lá, que não resolveu, continua na oficina, mas eu vou continuar levando meu carro para essa oficina, porque a relação foi de verdade com alguém que de fato está preocupado em resolver o problema. Então, quando você falou isso aí, tem que falar a verdade para o cliente. Essa ainda é a melhor estratégia. Eu sei que hoje tem um estigma, eu chamo de miserabilidade, em que as pessoas acham que elas se dão bem com mentira. Porque a mentira, ela é fácil. Mentira é muito fácil de falar. Só que o problema da mentira, ela fica difícil de se sustentar. Rapaz, porque a mentira, ela não é invisível, ela é visível. Eu menti pra você aqui, lá na esquina a verdade tá dando a mão lá. Ei, tem como, né? Então é melhor... É bíblico também, né? A gente não tem como a gente ocultar. É melhor. Eu sei que você deve ter escutado já por aí, principalmente as pessoas que querem resultado de curto prazo. Então ele quer rápido se livrar logo do cliente, bota o dinheiro para dentro de casa, bota o dinheiro para dentro de casa. Porque nesse caso, o empresário, eu entendo, esse empresário que conseguiu fidelizar o meu serviço, eu não sei se ele teve lucro com aquele serviço, porque ele teve que fazer 2 serviços, não resolveu e ele teve que fazer um terceiro. Sim. Eu sei que tem custo, tem mão de obra, uma série de coisas. Provavelmente aquele ganho perdeu, mas ele conseguiu um cliente que carro sempre vai ter manutenção. Eu vou ter que voltar lá. Nada mais o lucro dele está sendo hoje. Sim. Agora, nesse seu feedback, nesse seu testemunho, nessa propaganda boca a boca. Você não falou o nome dele aqui agora no ar, mas sem dúvida você já falou dessa situação para outras pessoas. Sim, sim. Dizendo, comentando o nome dele e o nome da empresa. Então, o maior lucro ele teve aí.
Talvez se ele for comparar lá o valor que você investiu no veículo com o feedback que você está dando, a propaganda boca a boca, o maior lucro dele está sendo esse aí. Eu acredito também. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Fala a verdade pro cliente. Não tem mais essa história de, não vão saber. Amigos, já inventaram a internet. Hoje você pesquisa rapidamente. Tá tudo né? aqui. Tá tudo aí. Agora me diga qual a relação entre o cardan e o diferencial. Eles são amigos, inimigos, tem a ver, uma peça encaixa com a outra, mexe em um, mexe no outro, como é que é isso? São amigos, são amigos mais que irmãos, né? Tá o conjunto ali. Né? A finalidade do eixo cardan, ele transfere a força motora do veículo, né? Ele é o responsável em transferir a força motora ali do motor, do câmbio, até o diferencial, que por sua vez faz com que as rodas girem e o veículo ele se locomova. Então, o cardan, ele está ali responsável nessa ponte ali, fazendo essa ponte ali, essa junção. Se o cardan não estiver bem, ele vai terminar danificando tanto o câmbio como o diferencial. Né? Uma simples montagem lá, que para quem já conhece, para quem sabe, se torna simples. Mas para quem não tem o conhecimento devido, se você não montar ele corretamente, o eixo cardan ele vai prejudicar o diferencial. E são 3 componentes, os 3 principais, assim, vamos dizer assim, componentes e os componentes de maior custo quando se trata de investimento. Então, o câmbio, se o eixo cardan não estiver alinhado, balanceado, vai prejudicar o câmbio, o diferencial também. E se fazer manutenção no diferencial, aí você vai investir uma nota bem interessante. Superior à manutenção do eixo cardan, que a gente não tem nem como calcular quantas vezes a mais você precisa investir e gastar para dar uma manutenção no diferencial. Me tira uma outra dúvida. Nessas estradas que nós temos que não são europeias, Sim. não são americanas, são estradas, né, tanto da cidade, mas também tem aquele que compra o carro e precisa de estrada de barro. Aí, enfim, a pergunta é, interfere essa questão da diferença de estradas, dirigibilidade, o que interfere, rodagem, o que interfere no cardan com respeito à questão da qualidade dele, vai ter problema ou não, sim, se é uma estrada asfaltada, não asfaltada, tem buraco, não tem buraco, isso interfere alguma coisa no uso dele ou não interfere? O eixo cardan, quando você, até na troca de marcha de um veículo, ele sendo o câmbio manual, câmbio mecânico, até na própria troca de marcha, você consegue explorar ele, né? Ou não. Se você é um camarada que sabe fazer a troca de marcha suavemente, tranquila, corretamente, o eixo cardan não vai ter não vai sofrer. Mas se aquele camarada que não... Até na troca de marcha, se não souber, pode... A embreagem soltou, deu um tranco na hora da marcha, né? Deu um tranco, aí vai dar uma ré ali, não soube pegar, o cardan ele vai sofrer. Né? Na época de inverno aqui na nossa região, é comum que as cruzetas e os rolamentos elas se estraguem mais rápido. Porque quando pega ali a água, a lama ali, a terra ali, e você não faz a manutenção na parte de lubrificação, então a própria lama, a água ali, a terra, ela vai penetrando e vai tirando a graxa e vai ficando, tipo assim, nesse período de inverno, é o período que a gente se troca mais cruzetas. E estradas, falando em estradas esburacadas, se você tem uma estrada boa, uma pista de rolamento boa, a troca de marcha vai ser uma. Se você está em alguma estrada com mais desafio, que você vai ficar parando, trocando marcha, fazendo isso, fazendo aquilo, então a vida útil dos componentes de cardan ele se reduz. Interessante estar atenado a isso aí também. Muito bom, porque chegou aqui essa pergunta dizendo assim, estradas de terra, buracos, excesso de peso, pode impactar diretamente essa peça? Sim, de acordo com o manuseio ali, o operador, né? O chofer, o motorista, dependendo do equipamento, até mesmo o implemento agrícola, existem cardãs agrícolas, então influencia. E aí tá nesse setor aí, nessa hora aí, quem está conduzindo a máquina, o equipamento, o veículo, é quem vai
vai contribuir para a vida dos componentes de cardano. Ótimo. Última pergunta. Última pergunta por hoje, né? Que tem mais ainda aí. Como posso ter certeza... Presta atenção, Sim. vamos lá, Cardano. Presta atenção essa pergunta que chegou aqui. Ó. Como posso ter certeza de que o Cardano que eu estou comprando é o ideal para o modelo e ano do carro, especialmente se ele for mais antigo ou importado? Como é que eu posso ter certeza que isso aí tá... Existe alguma numeração, código, existe essas coisas assim? Como é que... Existe. O nosso estoque de Cardano, de componentes para Cardano, é muito grande. Às vezes uma montadora utiliza a mesma cruzeta. Quando eu falo a mesma cruzeta, é a mesma medida, né, as mesmas especificações. Cruzeta, o objetivo dela é um só, né? E ele modifica alguns componentes. Medidas do tubo, né? Modelos de flange, de luva. Por exemplo, existe uma cruzeta que ela se adapta a 3 ou 4 medidas de tubo. Certo? Porém, essa cruzeta ela foi desenvolvida para trabalhar, digamos que, numa D20, assim com 60. Sim. E essa mesma cruzeta a gente pode utilizar ela no Iveco. Então, imagina aí uma D20 com Como é que sabe a isso aí? mecânica, o projeto, a tecnologia até 96 e o Iveco com a tecnologia de 2018, 2015, 2020. Né? E o tubo, existe tubo com a parede de 1,2 milímetro. E existe tubo com 2,5 milímetros, ou seja, o dobro de peso. Certo. Então eu não posso pegar esse tubo que eu coloco na D20 e colocar no Iveco. Porque ele vai torcer, ele não vai aguentar o tranco. Ah, mas se eu pegar o do Iveco, que é 2,5 milímetros mais reforçado, posso colocar na D20? Pode. Mas aí com o tempo, o câmbio e o diferencial vão sofrer. Porque o câmbio e o diferencial foi projetado para aquele peso, aquele tubo, aquele projeto. E aí você está colocando bem mais sobrecarga dobro, né? constante. O veículo, se está se movimentando, ele está recebendo a sobrecarga. Então, assim, isso aqui eu fiz um resumo bem resumido mesmo. Mas existem outros componentes que é interessante também. Volto a falar aqui a questão da verdade. Ah, esse celular vai atender lá, mas o certo é esse. Então, Radamés, hoje eu só tenho esse celular. Ele vai atender? Vai. Mas se você usar ele constantemente, você vai ter problema. O correto é esse, eu não tenho hoje. Será que a gente não consegue aguardar? Dá para você rodar ou dá para você parar o seu veículo um dia, 2, e a gente fazer a coisa correta? Fazendo a coisa correta, você vai esquecer, você vendo o veículo, não precisa mais fazer manutenção no... Talvez o Radamés vai ficar se perguntando por quê? O Radamés não entende, mas nós, como estamos ali atendendo o cliente, vendendo, solucionando o problema, você está indo lá com o problema, eu tenho que solucionar o problema. Se o dente está precisando extrair, você não quer extrair, você vai tomar um analgésico, depois da manhã você vai estar com problema, você não extrai, você não faz o que tem que ser feito, o procedimento, aí você fica em problema. É a mesma coisa. Então, é transparência, verdade, e orientar, né? Amigo, você está utilizando esse Cardano em que equipamento? Onde é que você está utilizando? Costumo dizer, Adamés, que nós que trabalhamos em autopeças, nós temos que fazer algumas perguntas, certo? Ao proprietário, ao motorista, porque eu comparo como se fosse uma consulta médica. Sim, aquela Rapaz, você anamnesezinha, começou a né? sentir essa dor na perna quando? Você fez algum exercício? Você pegou peso? E aí começa. Rapaz, quebrou por quê? Você vinha fazendo a manutenção, o que foi? Não, você botou sobrecarga. Como foi que você saiu? Rapaz, isso aqui tá parecido. Você atolou. Rapaz, foi lá fui pegar uma carrada de areia na saída do rio lá, então você se atolou, foi. Eu tive que chamar, pronto, chamou tanto que quebrou. Então, assim, é conhecimento, né? São detalhes que fazem a diferença na hora da venda. Muito bom. E aí? Espero que tenha resolvido, tenha solucionado, tenha dado caminhos para que você, nesta área aí de veículos, quando você precisar fazer manutenção, possa ter te ajudado. Ok?
Então vamos agora para o intervalo, pequeno intervalo, e a gente volta daqui a pouco.